Olá, eu queria começar o primeiro vídeo do canal, por que não, né? Falando de um crucificado. Mas é interessante isso que a gente vai tratar, até porque a crucificação que a gente tinha pela história era só por citações documental, né? Vindo dos documentos, dos castigos e punições das autoridades romanas, comumente, ou de algum outro povo. Nada muito físico, até certos achados, né? Na verdade, eu digo até certo achado, que é o achado do crucificado de Givat Hamvitar, né? Então eu vou pegar um pouco aqui um texto que eu escrevi pequeno no Bemuná sobre esse achado e um texto que eu vou pegar aqui do Google mesmo, né? E vou juntar os dois com sinceridade. Em 1968, durante a escavação em Givat Hamvitar, um bairro de Jerusalém, arqueólogos encontraram os restos mortais de um jovem chamado Yohanan, que provavelmente morreu por volta do ano 7 depois de Cristo. Olha que interessante, contemporâneo a Jesus. Os restos apresentavam sinais de crucificação, com um único prego perfurando os dois calcanhares. Veja que interessante. A gente continua aqui. A descoberta dos restos de Yohanan forneceu informações sobre o método de crucificação romana, além do que já sabia a partir dos escritos bíblicos. A crucificação era um castigo que consistia em pendurar a vítima de braços abertos, dependendo também, em uma cruz de madeira amarrada ou presa a ela por pregos. Poderia ser numa cruz, poderia ser em uma árvore, poderia ser em um sustentáculo qualquer, né? Presas a ela por pregos. A morte ocorria por asfixia, quase que não sai. Pois o peso das pernas sobrecarregava a musculatura abdominal, que se cansava e não conseguia mais manter a respiração. Então veja que a estratégia da crucificação, esse achado que a gente falou aqui, esse achado de Givat Hamvitar, ele mostra a ideia de crucificação. A crucificação não era para matar simplesmente, a ideia da crucificação era a tortura, era o flagelo humilhante. Poucas são as citações aqui, mas muito provavelmente algumas das crucificações, o indivíduo crucificado, ele teria que ser crucificado nu, completamente nu. Olha, cara, ficar assim uma peça provável de roupa já era meio vergonhoso, mas completamente nu é complicado. Parece que algumas denotações de crucificações que até os órgãos, as genitálias, né, humana, eram cravados também. Veja para você entender a ideia de nudez. Então eu queria falar desse crucificado, chamado de Yohanan, o João, né, de Givat Hamvitar, mas eu queria falar um pouco sobre a crucificação do período. Então era uma parada que a ideia era tortura, era deixar a pessoa ali, sustentada por pregos no madeiro, nu, em vergonha, sufocando, né, querendo ar e buscando, e para você pegar ar, você tinha que fazer força no calcanhar com os pregos ali, provavelmente com um pequeno apoio sustentáculo, né, senão passava direto. E você, toda vez que mexia assim para respirar, esfolava um pouco mais, meu Deus do céu, feria, inflamava um pouco mais o ferimento do calcanhar. E quando você voltava a ser suspendido pelos braços para descansar desse apoio que doía muito,
fazendo sangrar o calcanhar, ferindo ainda mais. O que feria com peso nos pregos eram os braços. Os pregos dos braços proporcionavam a tortura. Então você ficava mediando entre uma coisa e outra, entre o sufocar, entre o sangrar e o inflamar. E era por horas. A crucificação era para render horas nessa tortura até que a pessoa padecesse. Então a gente vê que até no Evangelho a ideia do soldado e a preocupação romana de certificar quem havia morrido, quem estava morto. E eles quebravam as pernas. É engraçado que o Evangelho não para. Isso vai até lembrar da nossa necessidade arqueológica. O Evangelho não para nos explicar dizendo, olha, eles quebravam a perna porque as pessoas ficavam na tortura de asfixia. Meu Deus, minha dicção é realmente... eu tenho que tomar cuidado com ela. Ficava nessa tortura de asfixia. Isso. O tempo todo. E quando quebrava-se a perna, ficava com os ossos desencaixados, né? A pessoa não poderia fazer mais força para levantar e morria de uma vez sufocado. Ia de arrasta para cima, né? Então a pessoa não aguentava, né? Desvivia nesse aspecto. E assim eles conseguiam acelerar o ato, né? E para você ver a crueldade da crucificação, isso enquanto os soldados poderiam estimular uma certa multidão por quem passava para amaldiçoar, maldizer, né? Para que aquele crucificado seja uma lição para os cidadãos de que não vale a pena se rebelar contra Roma, nem contra César, nem contra suas autoridades, né? Por isso a necessidade dos judeus de dizer que Jesus era inimigo de César. Tá entendendo? Para que Jesus fosse digno de tal crucificação. Comumente a crucificação era imposta a um rebelionário. Alguém que estivesse ou um mutim, ou estivesse traindo funcionalmente uma diretriz mandada por Roma, né? Uma coisa bem ligada ao poder romano e o que pudesse oferecer perigo e tal. Comumente era isso. Possivelmente quando a gente vê lá nas escrituras os ladrões do lado de Jesus, tecnicamente é uma diminuta para falar sobre latrocidas. Naquele tempo havia salteadores, havia pessoas mais revolucionárias, né? No aspecto mais violento da palavra e da definição, que tentavam, pelo menos, prejudicar o poder romano, alguns judeus nesse aspecto. E eles sitiavam, roubavam alguns romanos que estivessem viajando rico, possivelmente, né? E às vezes matava para roubar, às vezes desvivia o romano para roubar. Essas palavras não são boas para o YouTube, né? Então vou ter que falar assim, às vezes desvivia os romanos para tal coisa. E isso, né? Às vezes era por esse fator assim mais rebelionário, assim, porque eles viam que estavam acertando as contas com aquilo que Israel estavam passando. Então aquelas pessoas que estão do lado de Jesus são pessoas revolucionárias. E a estratégia de colocar Jesus no meio já que Jesus dizia ser o rei dos judeus, ou líder de uma revolução, tá aí, seu líder revolucionário. Jesus não dizia ser o líder dos judeus, o Messias que lideraria uma guerra revolucionária, ou o cara que se oporia a César. Se ele é um líder desses ratos que se rebelionam contra nós, estou falando como uma perspectiva de uma visão de um romano daquela época, que ele seja posto no meio deles, à frente deles, né? Então Jesus é posto ali como um cara liderante de rebelião no meio de dois rebelionários, que a tradução diz não cedi, mas e o outro não lembro o nome, coitado do outro, foi bem esquecido, né? Por causa de uma estratégia de narrativa dos judeus em cima de Jesus. Mas veja como Jesus foi ferido. A gente vai ler um pouquinho mais agora sobre o João de Givat Hamvitar. Os conhecimentos atuais sobre o método da crucificação romana não vieram apenas dos escritos bíblicos. Muito do que os estudiosos sabem sobre a prática veio dos restos de um homem, esse aqui,
de um homem crucificado encontrado de resto, muito do que os estudiosos sabem sobre a prática veio dos restos de um homem crucificado encontrados em Givat Hamvitar, em um bairro de Jerusalém. A descoberta mostrou que, além de ser preso à cruz com os pregos nas mãos, eu estou repetindo, claro, o primeiro assunto no início do vídeo, mas essa aqui é a parte escrita por mim antes, faz muito tempo que eu escrevi esse texto. Para fixar aí, o assunto é sobre João, né? Não é sobre a crucificação de forma geral, sobre esse João aqui. A descoberta mostrou que, além de ser preso à cruz com pregos nas mãos, como a Bíblia conta, os pulsos do homem foram envoltos por mais pregos entortados, já que as palmas não aguentariam o peso do corpo, a não ser que o crucificado fosse amarrado. Ainda mais, uma estrutura quadrada prendia seus pés, o sustentáculo. Ainda mais, a estrutura quadrada prendia os pés da vítima na cruz como um cinto de madeira. E é isso. Esse foi o nosso dito sobre o achado de Givat Hamvitar, né? Que a gente falou hoje, que nos proporciona melhor elucidação sobre a crucificação. Eu falei de forma geral da crucificação, mas eu vou voltar ao vídeo e falar especificamente com outro. Perdoe, porque o meu sobrinho está aqui do lado, eu estou gravando no quarto. Mas esse achado que ocorreu em 1968, né? Quando as pessoas estavam buscando, literalmente, não foi um dos achados acidentais. As pessoas estavam procurando coisas arqueológicas e veio essa coisa maravilhosa para a nossa elucidação textual. E isso, irmãos. Que a paz esteja com vocês. Isso nos conscientiza e nos faz lançar melhor luz sobre a crucificação. E que vocês possam ficar na paz do nosso Mestre Nazareno, Jesus.